Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan. Nos últimos dias, o noticiário político tem ouvido a palavra chamada distritão. Mas o que é o distritão? Inclusive temos novidades em relação ao distritão, né? O plenário da Câmara dos Deputados rejeitou ontem o chamado distritão e aprovou a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais para deputados federais, estaduais e vereadores. E o Gilberto Musso, que é o consultor político, responsável pela Academia Mapa do Voto, tenta trazer em uma linguagem simples o que é o distritão. Bom dia, Gilberto. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, bom dia Fábio, bom dia a todos da Jovem Pan. É um prazer imenso estar aqui com vocês, falando para São Carlos e toda a região. Com referência a estas alterações propostas e ao distritão principalmente, ocorre que as alterações chamadas de mini-reformas eleitorais, elas vêm acontecendo desde 1994, em tentativas das mais diferentes, umas que são interessantes, outras que não fazem a menor diferença. Porém, quando nós falamos de sistema eleitoral brasileiro, nós falamos em proporcionalidade. E a proporcionalidade nada mais é, por isso que nós chamamos de candidaturas majoritárias e proporcionais. Então, as proporcionais são aquelas voltadas diretamente aos cargos de vereador de uma Câmara Municipal das cidades, é também voltada à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal. Esta proporcionalidade, em um resumo bastante claro, nada mais é do que o percentual de votos que um partido alcançou é o que ele terá de direito às cadeiras. Se ele alcançou 20% dos votos, ele terá 20% das cadeiras, em um resumo rápido. Porém, nós temos vários eixos para que a gente consiga colocar o eleito sentado na cadeira, respeitando a proporcionalidade. Primeiro, vem a questão exatamente das coligações, quando nós fazíamos o quociente eleitoral e o quociente partidário, uma conta que o eleitor não consegue assimilar. É uma conta razoavelmente difícil de ter na sua metodologia, e ocorria que as pessoas diriam, mas por que nós temos um candidato que é super votado e ele não ocupou a cadeira e ocupou um que tinha, às vezes, metade, 30% dos votos, 10% dos votos, em razão do número do que foi conquistado na urna. Bem, isso não era muito simples de a gente checar. Agora, em se falando de distritão, nós temos o distritão e temos o distrital misto. O distritão é exatamente o que é o mais de maior e de mais fácil entendimento da população, ou seja, a lista que deu nas urnas em ordem decrescente é a que estará aquela quantidade de deputados. No caso de São Paulo, nós temos 94, então são os primeiros 94, os 94 eleitos na quantidade de votos, serão os que ocuparão a cadeira. O distrital misto, que poderia também estar na pauta, que disseram que talvez em 2024, coisas parecidas, seria de uma forma diferente. Então, não é mais aquela lista completa dos primeiros 94, e sim dividiríamos o estado de São Paulo em 94 regiões, e das 94 regiões, todos os partidos em cada região colocaria um representante. Então, na região 1 ganhou o mais votado naquela região 1 foi do partido A, o mais votado na região 2 foi do partido C, e assim sucessivamente montaríamos também os 94, como é em vários países, principalmente da Europa. Mas o que ocorre, Fábio, é que no Brasil se faz todas as tentativas
nas eleições municipais. Tudo o que é novidade, tudo o que é teste laboratorial se faz nas municipais. Em não dando certo ou tendo alguma característica de que pode complicar numa futura eleição daqueles que fazem a lei, então eles preferem alterar novamente. E é exatamente o que está acontecendo agora. A proposta foi das duas na alteração da PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, que tem que ter 3/5 dos deputados nas duas casas em 2 turnos. São 2 votações e tem que ter 3/5 deles. E essa é a questão do distritão ser alguma coisa que foi muito debatida, e nesse momento a gente amanhece com a notícia de que ele foi rejeitado. Bom dia, Gilberto, tudo bem? Ney Santos falando, prazer falar com você mais uma vez. No Senado, o Rodrigo Pacheco diz que dificilmente essa proposta do distritão passa, né? Talvez encontre um obstáculo grande lá no Senado. Mas eu queria conversar com você sobre o aspecto cultural disso. Eu vi ontem uma entrevista de um deputado que, confesso, não me recordo o nome aqui, e ele disse o seguinte: essa questão do distritão não é legal para o Brasil, porque a cultura do brasileiro de voto não permite que se faça uma eleição com esse planejamento, com essa engenharia. Você concorda com isso, Gilberto? Bem, eu poderia concordar se a comunicação ela não estivesse da forma que está hoje. Eu acho que essa ponderação poderia valer para 2010 para trás. Por quê? Porque acabaríamos tendo, é interessante essa colocação, acabaríamos tendo o distrital misto dentro do distritão, porque o candidato da região de São Carlos, ele vai estar atuando aí em São Carlos, vai estar atuando em Araraquara, enfim, nessas regiões aí, e ele teria a maior concentração de votos aí. Seria muito difícil para ele buscar voto em São José dos Campos, por exemplo, em Registro, ou mesmo na região de Jales, ou mesmo Araçatuba, Ourinhos. Então o candidato meio que ele se localizaria nesse epicentro da sua base. Mas agora, com a comunicação na internet, com a condição de você fazer os impulsionamentos, e me desculpe, mas abrindo um parênteses, é interessante que o TSE ontem, ele deixou muito claro em uma resolução de que o impulsionamento por intermédio de redes sociais como Instagram, como Facebook, etc., é permitido na pré-campanha. Impulsionamento pago. Então, o que acontece? É fácil de você, sendo um candidato com a sua base eleitoral em São Carlos, ir buscar uma liderança, 2 lideranças em São José dos Campos. Hoje você consegue fazer isso, e a eleição de 2020, frente à pandemia, ela nos mostrou que é possível nós fazermos exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Veja, nós estamos todos aqui online participando, nós temos os ouvintes da Rádio Jovem Pan, que vai pelo Brasil inteiro com conteúdo on demand. Então é possível você ser candidato em São Carlos e buscar votos em São José dos Campos. Então essa colocação ela ficou um pouco vazia ou desatualizada, mas não tenha dúvidas que é pertinente, porém não atualizada, Ney. Henrique Cebola, sua pergunta para o Gilberto Musto. Bom dia. Microfone, Cebola. Microfone, né? Vamos passar para o Guilherme, então. Guilherme Rezende. Vamos lá, então, Cebola, rapidinho, vai. Não, perdão, desculpa pelo microfone. A questão é a seguinte: você começou a entrevista falando dessas mini reformas, né?
a nossa impressão é que todo ano existe uma mini reforma, o Tribunal Superior Eleitoral tem um novo entendimento sobre algo que já estava pacificado. As eleições no Brasil, elas não têm um mínimo de estabilidade. Todo ano as regras mudam e essa questão do impulsionamento também. É bem provável que esse entendimento ele se altere daqui a pouco, né? O senhor acha que é possível, com os interesses, com tudo que acontece dentro do parlamento, que exista de fato uma reforma eleitoral decente, não essas mini reformas ou essas alterações de entendimento que são sazonais no Brasil? É interessante a sua pergunta, Henrique, porque aí nós temos dois eixos de análise. O primeiro eixo de análise, não tenha dúvidas nenhuma, é com referência a eu ser deputado e eu correr algum risco. Então, tudo eu vou fazer para que eu continue no meu mandato. Então, se eu correr algum risco, eu vou tender a trabalhar para que isso seja alterado. A questão da não coligação das eleições de 2020, Henrique, aconteceu de que forma? Você tinha um vereador que foi eleito em 2016 com 10 mil votos. Isso na maioria aconteceu. Ele foi eleito com 10 mil votos em 2016. Em 2020, ele foi reeleito com 5 mil. Ou seja, quando havia a coligação, ele foi eleito com 10 mil. Quando a coligação deixou de existir em 2020 como um laboratório, ele teve o seu capital político diminuído em 50%. Então, os deputados verificaram isso. Eles disseram, opa, peraí, eu vou correr um risco. Porque você amplia a quantidade de candidatos sem a coligação, inclusive não só da proporcional, como da majoritária, porque acaba saindo um ou outro para a majoritária para respeitar o próprio partido, para ter todas as condições de fazer aí uma capilaridade de votos e entrar na equipe. Você não pode montar uma equipe de uma série de vereadores, vamos falar da de 2020, e você não ir para prefeito. Você é meio que um líder partidário, não vou dizer presidente do partido, mas você é um líder partidário. Você monta, você estrutura, você dá palestras, você convence, ok, e você vai para prefeito? Não, eu não vou. Então, isso é uma coisa que eles acabaram por entender, que a coligação volta a proteger o capital político, uma vez que você tem os partidos menores estando junto com os maiores, enfim. Mas aí também existia a possibilidade da federação. Eles já estavam prevendo isso. Se a não coligação continuasse, poderia existir a federação. E na federação, nada mais seria do que uma mini coligação entre 2, 3, 4 partidos, ou seja, entre mais que um partido, e essa federação seria algo a abrigar os partidos menores. Então você juntaria ali 5, 6 partidos menores, lembrando que hoje nós temos 88 partidos no Brasil e 45 aí registrados, 33, alguma coisa assim, mas o resto está tudo para ser homologado. Então, os partidos pequenos se juntariam e formaria uma federação para então disputar a eleição e protegê-los todos. Porém, o que acontecia aí? A federação que poderia ser montada em São Carlos, você iria juntar partido A, B e C, e ela fosse ali formada a federação, ela teria que ser respeitada no Brasil todo. Então, o que ocorreria é que jamais o partido C e D, que em São Carlos é possível estarem juntos, não é possível estarem juntos em Roraima, por exemplo, em Rio Grande do Norte
ou qualquer outra região. Então seria uma dificuldade. A federação ela teria que ser válida para o Brasil todo e não única e exclusivamente para setores das cidades. Então é importante a gente entender que de tudo foi feito para a proteção do mandato dos deputados. Porque, volto a dizer, eles correriam o risco da capilaridade diminuir muito e o seu capital político for quase que diminuído pela metade conforme as eleições municipais. Mas eu acredito, Henrique, que isso é assim mesmo. Toda eleição vai ter um ajuste. Toda eleição, e outra, a gente também não pode esquecer que o brasileiro é muito criativo, né? Então, alguns excessos que também ocorriam, eles deveriam ou devem ser realmente cerceados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Você monta alguma posição nova, olha, hoje você pode fazer isso e amanhã tem 5 outras derivadas daquela que nos possibilita um desviozinho, uma ampliação, porque todo mundo quer o espelho, a visibilidade. Então, sempre nós teremos ajustes, sempre. Pode ficar tranquilo que isso não vai acabar tão já. Guilherme Rezende, a sua pergunta para o Gilberto Musto. Bom dia, amigos da PAN, bom dia, Gilberto. Gilberto, olhando para essa questão dos partidos, você acha que esse retorno das coligações partidárias frente à cláusula de barreira, quais são os resultados possíveis no ano que vem? Porque por vezes parece que a chapa pura ela incentiva o partido a ter um desempenho talvez melhor e ao despeito de uma possibilidade de coligar com um partido maior para receber recursos, para dividir para honrar alguns acordos. Conversa pra gente o que você acha, qual que vai ser esse mix entre o retorno das coligações e a cláusula de barreira? Olha, são poucos os exemplos que nós temos de uma chapa pura dar certo. Na realidade, eles precisam dessa outra questão das coligações e de outros partidos juntos, justamente em razão do fundo partidário e do fundo eleitoral, que são duas coisas diferentes. O FEFEC é o fundo eleitoral e nós temos o fundo partidário que mantém os partidos. Agora, não tenha dúvidas que a cláusula de barreira é algo que deixa o partido pequeno temerário, porque ele deve trabalhar muito. As pessoas têm que entender que em uma eleição, ainda no Brasil, é muito importante o que eu vou abordar agora. Ainda no Brasil, a ideologia, embora pareça que está aflorada, a ideologia partidária, ela não é motivo de você escolher o candidato A ou o candidato B. Tá? Porque a ideologia partidária é muito diferente do que o candidato do partido, na maioria das vezes, defende. Nós temos candidatos que entram em um partido sem nunca ter lido exatamente o estatuto do partido. Ele vai para uma eleição com o discurso do que é que eu vou fazer para você votar em mim. E não o que o meu partido propõe. Mas nós temos aí discussões entre o partido A, que diz que o Brasil tem que ser desse jeito, o presidente da República que fala que o Brasil tem que ser de outro, ou se todo mundo apoia um, se todo mundo apoia o outro. Na realidade, a ideologia partidária não existe ainda para o eleitor ter este entendimento de qual é a ideologia de um partido que julga pela democracia trabalhista. Eu não sei o que é isso. O que seria democracia trabalhista? Entendeu? Então, o que é social liberal? Eu também não sei, não entendo direito. O eleitor, ele tem esta dúvida. Então, o que é muito mais fácil? Ao invés de se esclarecer ao eleitor que, olha, social, liberal, é isso, democrata é aquilo e etc., é mais fácil dizer, olha, eu vou lutar
para conseguir mais casas populares para São Carlos, eu vou tentar trazer mais ambulâncias, eu vou tentar ampliar a condição de educação. E por quê? Porque isso é tangível. Isso o pai de família, a mãe, ela entende que ele está trazendo-se uma escola, melhoras para a educação de quem? Do filho dela. Então, isso faz com que todas as propostas, e como nós chamamos para agora deputado estadual e deputado federal, são propostas de mandato. E você vai ver, Guilherme, que vai ver, ouvir, e já ouviu e já viu muito isso, eu tenho certeza, que as propostas feitas por quem vai ocupar as vagas proporcionais, elas são feitas para o executivo. Elas não são quem propõe uma série de coisas como candidato a deputado no final do funil da aprovação do que ele está dizendo, não é ele que faz, é o executivo. Mas o entendimento, e eu não estou dizendo que está errado, eu só estou dizendo que o entendimento é assim. Por exemplo, o deputado diz: olha, nós vamos trabalhar para colocar mais um trevo aqui na rodovia Washington Luiz. Mais um trevo, o senhor vai lutar? Sim, eu vou lutar para isso, mas aí então ele vai ter que trabalhar junto ao governo, junto ao Ministério dos Transportes e aí que ele vai conseguir fomentar o que o presidente da República, no caso em rodovias federais ou na Washington Luiz, que é estadual, não interessa, é o majoritário, é o executivo que vai realizar. Mas para um fácil entendimento da população, a campanha é feita com esse tipo de proposta deixada de forma clara. Perfeito. Então, o senhor vai trazer um trevo, o senhor vai trazer uma escola, o senhor vai trazer mais segurança. Ok. Então, estas são as propostas que divergem muito do que a gente chama da própria ideologia do partido. Quando nós fazemos eleições fora do Brasil e nós não temos a obrigatoriedade do voto, porque isso sim faria a grande diferença. Se nós tivéssemos a lei que deixaria facultado o voto, aí você ia ver que virávamos distrital misto sem ser distrital misto. Ou seja, cada um ia tomar conta da sua base eleitoral, porque senão o eleitor nem votar vai. Então, quando a gente trabalha em campanhas fora do Brasil, onde o voto é facultado, ou seja, o eleitor vai se quiser, aí muda tudo. Aí a compra de votos é quase zero, aí a condição da ideologia partidária se faz muito mais forte, porque daí eu vou entender que eu vou votar naquele candidato por uma série de coisas que eu me identifico e eu vou sim querer ir às urnas. Antes do Obama, em 2008, me parece, nos Estados Unidos, a primeira eleição do Obama, antes dele, nós tínhamos cerca de 33% de comparecimento às urnas. 60% dos americanos não iam votar. Depois que o Obama veio com essa mudança, com essa forma de se comunicar pela internet, usou fortemente o Twitter, etc., chegamos a 51% dos americanos indo à urna. E agora vem numa crescente. Então, isso eles vão pela ideologia do partido, mas ainda no Brasil nós estamos muito longe da ideologia do partido. Existe sim uma pauta onde você é a favor e os outros são contra. A gente sabe que tem dois lados, porque é isso, porque é aquilo e outra. E na verdade, sempre nós trabalhamos com a espiral do silêncio, muito falada pela Ana Paula nos Pingos nos Is. Ela sempre fala isso. Nós não podemos nos enganar. Nós temos uma quantidade que é a favor, uma quantidade que é contra
a situação. Então, nós temos situação e nós temos oposição à situação. Ponto. Porém, nós temos no meio o que a gente chama de espiral do silêncio, que são pessoas que não entram em debate. Porque quando as pessoas dizem assim, o Brasil está polarizado, ele não está polarizado. O Brasil está, porque polarizado é 50-50. E não é desta forma que nós estamos hoje. Nós temos uma parte que é a favor, uma parte que é contra e uma parte que fica observando, olhando, não opina, silencia, mas tem acesso a tudo. É por isso que nós falamos que quando você trabalha com redes sociais, você tem 10 mil seguidores na sua página, você faz um post e deu 400 likes. E você fica feliz. Poxa, 400 likes num post é bacana. Mas e os outros 9.600? Um pouco o Facebook não entrega, um pouco não, muito. Mas se você entender que esses 400 foram os que deram a cara, como nós falamos no dito popular, beleza. Mas e aqueles que silenciaram, que é a grande maioria? E aqueles que não deram a cara? E aqueles que não se manifestaram? E esses também votarão pela obrigatoriedade. Então é aí que eu vejo aonde os partidos pequenos têm condição de trabalhar. Sim, o candidato precisa se capacitar, o candidato precisa estar muito plugado com as necessidades da população, os anseios represados, e não imaginar que ele conhece tudo porque ele mora na região há 30 anos. Não, eu sou daqui, eu nasci aqui eu conheço tudo. Não é assim que funciona. A todo instante nós estamos sofrendo alterações, nós temos novos anseios e nada melhor do que uma capacitação para que esses candidatos fiquem atentos a essas mudanças nas eleições. Gilberto, muito obrigado pela sua participação. O tema é extenso, né? Infelizmente o nosso tempo se encerrou. Um bom dia para você, viu? Fábio, muito obrigado a todos aí da Jovem Pan, e eu estou sempre à disposição, ok? Bom dia, Ney, bom dia, Cebola, bom dia, Guilherme. O Polidoro fica com o Rock and Pop Jovem Pan. Você ouviu na Jovem Pan Jornal